aí abrir as nossas Bíblias? Se você pode abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 22. Nós vamos ler uma parábola que Jesus contou. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Senhor Deus, que o Senhor venha falar conosco, Senhor Deus, através da tua palavra neste momento. Ó Pai, nós tributamos a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia pela palavra do Senhor. Jesus, ele falava ao povo por parábolas. Parábola é uma figura de linguagem onde se conta uma história e essa história tem um fundo moral, essa história ela tem se faz uma comparação com a realidade. Além de Jesus falar por parábolas, porque era também uma profecia que ele falaria por parábola, havia outros motivos por ele falar por parábolas. E eram histórias que ele contava, e essas histórias estavam diretamente relacionadas à convivência das pessoas, relacionada a elementos do dia a dia que as pessoas estavam acostumadas. Então, era simples, era envolvente, e as pessoas ouviam e poderiam refletir sobre aquilo que Jesus estava falando. E quantas vezes Jesus ensinava por parábolas? E aqui nós vemos essa parábola que Jesus contou da festa de casamento, e essa parábola a gente vai ver que no final da parábola, né, muitas autoridades, fariseus, eles tiravam uma conclusão e às vezes ficava até enfurecido com a conclusão que eles tiravam em relação às parábolas. E aqui nós vemos Jesus contando uma parábola, e essa parábola ela remete diretamente às autoridades de Israel, porque Jesus, né, ele veio e Deus preparou todas as coisas para a salvação dos judeus, e a Bíblia fala: veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Então nós vemos aqui Jesus falando diretamente com eles, que houve um rei que preparou uma festa e organizou tudo, preparou um banquete, os bois, os animais cevados, tudo pronto, e convidou, mas os convidados não eram dignos daquela festa. Outros agarraram os servos do rei e exterminaram. A festa estava totalmente pronta, mas os convidados não eram dignos daquela festa. Então o rei manda: vão pelas encruzilhadas do caminho, reúne quem vocês encontraram para a festa. É interessante a gente observar no início, quando nós temos ali essas pessoas dando desculpas para não ir à festa,
Lá em Deuteronômio, no capítulo 20, se não me falha a memória, nós encontramos, é, nós encontramos a Bíblia expondo alguns motivos para as pessoas não irem à guerra. Por exemplo, se você se casou, você está dispensado de ir à guerra, você não precisa ir à guerra. Se você comprou uma casa, pode morar na casa, não precisa vir à guerra. É, a desculpa que você poderia dar para não ir à guerra não é a mesma desculpa que você poderia dar para não ir a essa festa de casamento. Para a guerra, se aceitava algumas desculpas, mas para essa festa de casamento, essas desculpas não são aceitáveis. E o rei, então, quando viu que não havia convidado, imagina a festa toda pronta e não havia convidado para essa festa. Então ele falou: vai pelas encruzilhadas, peguem as pessoas que vocês encontrarem, boas ou maus, peguem as pessoas que vocês encontrarem e traga para festejar as bodas, né, comigo. E a história podia ter terminado aqui, mas a Bíblia diz que o rei ele entra na festa para ver os convidados. E o rei ele se dá a conhecer. Quem aí já assistiu algum filme sobre reis antigamente? Muitas vezes o povo nem conhecia o rei. Não, na época que não tinha mídia, não tinha televisão, o rei ficava no palácio, né? Em algumas culturas, por exemplo, algumas culturas orientais, o povo não tinha acesso ao rei, o povo não sabia nem como que era o rosto do rei. E muitas vezes o rei se disfarçava, vestia uma roupa, né, comum e andava no meio do povo e as pessoas nem sabiam que era o rei. E o rei aqui, então, ele entra, né? Eu não sei se esse rei, se todos conheciam esse rei, mas a verdade é que esse rei entrou na sala do banquete para ver os convidados, para conhecer os convidados. E quando o rei entra ali na sala do banquete, ele encontra um homem que não estava com uma veste nupcial. A história podia ter terminado. As pessoas foram participar do banquete, as pessoas foram comemorar ali a núpcias, mas a história não termina. O rei entra, o rei se dá a conhecer, o rei vai até a sala do banquete para ele ver os convidados. E ele vê ali uma pessoa que não estava com uma veste nupcial. E o rei, se dando a conhecer, é tão interessante isso, porque nós sabemos que essa parábola se remete o rei ao nosso Deus, e o rei, ele vai se dar a conhecer, ele vai se revelar. E é assim que o nosso Deus faz, nosso Deus, ele se revela. A Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A Bíblia diz também em Hebreus, no capítulo 1, tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, hoje ele se revela, ele nos fala através do seu Filho Jesus. Nós vemos também lá em Romanos 1, no capítulo 19, falando que Deus se revela através da sua criação e os homens são indesculpáveis se eles não perceberem Deus através da criação. O nosso Deus, ele se dá a conhecer, ele se revela aos homens. Né? O fato também de Jesus ter nascido entre os homens é a revelação exata do nosso Deus. A palavra também de Deus é uma revelação do nosso Deus. Então, nós somos indesculpáveis diante de Deus quando nós não conhecemos a Deus. E o mais interessante, o que eu conheço de Deus é a medida que Deus se dá a conhecer, é a medida que ele se revela para mim. Nós, como seres humanos, nós não temos capacidade de conhecermos a Deus por nós mesmos. Nós o conhecemos à medida que ele se revela para nós. E ele vai se revelando e nós vamos buscando, e ele se revela um pouco mais, e nós vamos buscando. A medida da revelação, ela vem de Deus. Nós o conhecemos até o ponto que ele se revela. E ele vai se revelando, essa revelação de Deus, ela está totalmente atrelada à busca que eu faço de Deus. Essa revelação que Deus nos dá, ela está totalmente ligada ao tanto que eu me proponho a buscar a Deus, tanto que eu me proponho
aí em busca desse conhecimento de Deus, e ele vai se revelando a cada dia mais. Mas essa revelação depende dele. Nós, como seres humanos, não temos a capacidade de conhecermos um Deus tão grande, tão infinito. E ele vai se revelando de forma, é, é, de forma gradativa, né, a cada dia. E nós vamos conhecendo a cada dia a esse Deus tão grande, tão maravilhoso, ele vai se revelando. E essa revelação está ligada à sua fome, essa revelação está ligada à sua sede que você tem de Deus, e ele vai se revelando a nós individualmente. E ele sempre se revela ao homem. Deus sempre se revela. Deus ia ao Jardim do Éden para conversar com Adão. Deus apareceu a Abraão, Deus apareceu a Jacó, Deus apareceu a Moisés na sarça ardente. Deus é um Deus que está disposto a se dar a conhecer, e isto está totalmente ligado à fome e à sede que você tem de Deus. Por isso, esses momentos de devocional, momento de leitura da palavra, momento de jejum, momento de busca, é um momento tão importante, porque nesses momentos o Senhor vem e ele se revela a nós de forma poderosa, de forma a trazer resposta aos nossos anseios, aos nossos corações. Por isso, a necessidade que nós temos de tirarmos todos os dias na nossa vida um tempo para estarmos na presença deste Deus, porque ele se revela à medida que nós nos colocamos para buscá-lo. Então, se você, meu querido irmão e irmã que estão aqui, você quer ter conhecimento de Deus, busque a Deus, porque ele se revela na medida que nós vamos buscando, na medida que nós vamos nos colocando diante dele, ele vai se revelando, e isso é gradativo, isso vai crescendo, isso vai crescendo. Eu sempre olho algumas pessoas que são gigantes na vida de oração, gigantes espirituais, né? Nós olhamos e ficamos, como que essa pessoa atingiu esse nível, como que essa pessoa atingiu esse patamar? Essa pessoa ela foi buscando dia a dia, e Deus foi se revelando para ela. Ninguém dormiu uma criança espiritual e acordou já um adulto. É um crescimento, é um processo que nós vamos passando. E esse processo ele passa pela busca, pela necessidade, pela fome da presença de Deus. Então, o rei sai ali naquele banquete e ele encontra ali, né, um homem que ele se dá a conhecer, e ele encontra ali um homem que não estava preparado para o banquete. E quando a gente olha esse homem que não está preparado para o banquete, a gente fica pensando assim, uai, mas o rei pergunta para ele, como que você entrou aqui? Como você entrou aqui? Todos foram convidados, né? A parábola conta que todos foram convidados, maus e bons foram convidados para estarem ali. Mas como que aquele homem entrou ali sem a veste nupcial? Mas foram convidados todos pelas encruzilhadas. Será que todos deveriam ter roupa nupcial? Era uma exigência ter roupa nupcial? Mas convidou as pessoas que estavam nas encruzilhadas, nas estradas. Como que essas pessoas foram lá? E estavam do jeito que elas estavam, mas olha para vocês verem, foram convidados bons e maus, foram convidados nas encruzilhadas, mas havia uma exigência, eles deveriam estar vestidos com uma veste nupcial. O rei não estava aceitando, não é só porque eles foram convidados nas encruzilhadas que o rei estava aceitando as pessoas de qualquer maneira. Não, havia uma exigência, uma roupa nupcial para entrar ali. E quando o rei chegou e viu que aquele homem não estava preparado, ele mandou que aquele homem fosse amarrado e jogado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. E aquele homem, quando ele é questionado, ele não teve resposta, ele não teve o que responder. Não sei, ele poderia ter falado, mas eu estava lá na encruzilhada, me chamaram para vir para uma festa e eu vim para essa festa. Ele não teve resposta porque ele sabia que ele estava errado. Alguns estudiosos dizem que o rei fornecia a roupa para os convidados, que era só os convidados chegarem e trocarem a sua roupa para poder participar da festa. Queridos,
Deus nos prepara um banquete, Deus nos prepara uma festa, mas existe algumas exigências. Você não pode entrar na presença do rei, de qualquer maneira, você precisa estar portando, uma veste nupcial. E se você observar a questão das roupas, na Bíblia, nós vamos ver como é importante essa questão da roupa. E a roupa aqui, nesse caso, ela fala de uma preparação, de você estar preparado para entrar na presença do rei. E a Bíblia fala muito disso, sobre de estarmos preparados para entrarmos na presença do rei. Nós não entramos na presença do rei de qualquer maneira. E como nós estamos aqui falando de oração, nós estamos no grupo Mães e Filhos que Oram, nós sabemos que essa preparação que nós estabelecemos para entrarmos na presença do rei, tudo que nós fazemos, nós estamos falando a nível espiritual. Nós falamos a nível espiritual, nós entramos na sala do trono. Né? Nós nos lembramos do tabernáculo, que tudo aquilo que aconteceu era sombra do que havia de vir, e o povo todo poderia ir até o átrio, os sacerdotes podiam ir até o lugar santo, mas somente o sumo sacerdote, portando uma roupa especial, tendo toda uma preparação, poderia entrar no Santo dos Santos e entrar na presença do grande Deus, ali no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. Na morte de Jesus, a Bíblia diz que o véu se rasga de alto a baixo e nós temos livre acesso, nós podemos entrar com ousadia, nós temos ousadia para entrarmos na sala do trono, podemos entrar na sala do trono, mas nós entramos através da oração, nós entramos através da nossa devocional, nós entramos na sala do trono, mas é necessário que nos vistamos de vestes de humildade, né? Nós nos humilhamos. Não é para você se humilhar, não é para você ser humilhado, né? A Bíblia não diz para você ser humilhado, a Bíblia diz que nós é que nos humilhamos na sala do trono. E quando você. Tem uma coisa muito interessante que as pessoas confundem muito. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós o tememos. Há pessoas que acham que quanto mais intimidade, né, mais ela chega na presença de Deus de qualquer maneira. Não. Quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais nós temos temor dele. Mais nós temos temor da grandiosidade que é o ato de entrar na presença do Senhor e do quanto ele é grande, do quanto ele é poderoso. Quanto mais você mergulhar no conhecimento de Deus, mais temor você vai ter de entrar na presença santa. Então, para entrar na presença de Deus, você precisa se vestir de roupas de humildade. É você que se humilha na presença de Deus. Não é outro que vai te humilhar, é você que se humilha para entrar na presença de Deus. Vestes de humildade para entrar na presença de Deus. E algumas coisas são importantes. Você entrando na presença de Deus com temor, com reverência, sabendo na presença de quem você está, do grande Rei, do Todo-Poderoso. E eu quero destacar algumas coisas aqui tão interessantes que vão fazer diferença para entrarmos na presença de Deus. Eu falei disso há um tempo atrás, e isso são coisas necessárias. Eu gostaria que você, ao entrar na presença de Deus, observe alguns detalhes da sua vida devocional que vai fazer muita diferença para você. Faça com que estabeleça horários. Procure entrar sempre no mesmo horário, na presença do Senhor. Estabeleça o seu horário de devocional. Se você puder, estabeleça no mesmo horário. Entra na presença do Senhor no mesmo horário. Os judeus, eles tinham 3 orações que eles observavam no dia. Eles oravam de manhã, eles oravam à tarde e eles oravam à noite. Deus sempre vinha visitar o homem na viração do dia. Havia um momento específico para que as coisas acontecessem no serviço do tabernáculo. Se você puder, estabeleça um horário que você possa marcar um encontro com Deus. Seja perseverante, seja perseverante. Seja perseverante no tempo de oração que você tem diante de Deus, que esse tempo ele vá aumentando.
Não diminua, mas vai aumentando o seu tempo de oração diante de Deus. Não ore hoje 15 minutos, amanhã você ora 5, depois você ora 3, depois você ora 2 minutos. Não. Estabeleça um tempo de oração crescente diante de Deus e não retroceda. Seja perseverante nisso, seja disciplinado. Tenha disciplina para entrar na presença do Rei, tenha disciplina para entrar em oração. Ore com mais intensidade. Ore com intensidade diante de Deus. Ore com todo o seu coração. A Bíblia diz que Deus, ele contempla aquele que o busca com toda a força, com toda a sua alma, de todo o seu coração, com um coração íntegro diante de Deus, com força. Não fique morno diante do Senhor, mas que haja fervor no seu coração, que haja uma busca intensa, proporcional diante de Deus. Ore com o coração sincero, se humilhe, se humilhe. Se você puder, se ajoelhe, sabe? Se você puder na sua casa, quando você estiver orando, se ajoelhe. Não é pela sua postura, mas é porque quando nós nos ajoelhamos, você está mandando um recado para todo mundo espiritual. Eu me humilho perante este grande rei. Se você puder, sabe, se humilhe. Se você puder, se ajoelhe diante dele. Não é que Deus não vai ouvir a oração que você vai fazer de pé, ou às vezes até mesmo deitado na sua cama, mas se você pudesse ajoelhar na presença do grande rei, se você tiver essa oportunidade, faça isso. Busque ao Senhor com todo o seu coração, busque ao Senhor com toda a força da sua alma, busque ao Senhor com toda a intensidade do seu ser, porque muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E os escolhidos passam por aqueles que decidiram colocar uma veste adequada para entrar na sala do rei. Os escolhidos passam por aqueles que quiseram ter uma postura adequada no banquete. Os escolhidos passam por aqueles que decidiram se adequar àquilo que o rei estava pedindo naquele momento. Os escolhidos se passam por aqueles que decidiram, sabe, se humilhar e às vezes até vestir a roupa que era do rei. Ele não tinha roupa, eu não tenho roupa para estar na presença desse grande rei, então eu vou vestir a roupa que ele mesmo está me dando, que é a salvação que ele mesmo preparou. A Bíblia diz que Deus olhou e não tinha salvação para o homem, então ele mesmo preparou a salvação. Então aquele que quer entrar na sala do trono precisa estar preparado adequadamente, se humilhe para entrar na presença do grande rei. E o interessante é que quando o rei pergunta para aquele homem como você entrou aqui, ele não tem resposta, ele umedece, porque diante do Todo-Poderoso, sabe, se nós não nos humilharmos agora, não aproveitarmos as oportunidades que nós estamos tendo em Deus, de orarmos, de buscarmos, de nos prepararmos, nós não teremos resposta para Ele. Nós não teremos resposta para Ele no dia final. O John Piper falou que nós ficaremos sem resposta para Deus quando nós formos questionados sobre a nossa vida devocional, sobre a vida de oração, e se pegar o relatório do tempo que nós passamos nas redes sociais, que nós passamos no WhatsApp, que nós passamos no Instagram, que nós passamos no Facebook, se Deus pegar esse relatório, nós não teremos desculpa para falar porque nós não nos preparamos. Por que nós não nos preparamos adequadamente para este banquete? Não teremos desculpa diante dele quanto ao tempo que nós temos perdido com coisas tão desnecessárias, em vez de passarmos um tempo na presença dele. Deus é tempo, o tempo que nós estamos vivendo é tempo em que o rei está buscando pessoas. Nós estamos vivendo um tempo, nós temos uma oportunidade, porque o rei está buscando pessoas para participar do banquete. Você que está aqui hoje nesse devocional, você foi chamado, você está sendo chamado, você está se apresentando, você está aqui hoje. Glória a Deus pela sua vida. Deus é tempo, esse é o tempo em que Deus está chamando pessoas. Haverá o tempo em que as pessoas serão escolhidas, mas Ele está nos preparando.
Ele está nos adornando. A Bíblia diz que um dia haverá nós vestiremos uma veste tão branca que nem os lavandeiros de toda a terra poderiam lavar uma roupa tão branca como aquela que nos será dada no dia final. E nós estaremos para sempre com Ele. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Já não haverá nem luto, nem pranto e nem dor. E nós estaremos para sempre com o Rei, banqueteando por toda a eternidade, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu volto a palavra para a Cris.